Bem-vindos. À minha frente tenho a capa Tokou MagSafe para o iPhone 17 Pro. Vou fazer o unboxing, analisar a capa em si, a sua qualidade de construção, as suas características e um teste de encaixe geral para o telefone. Então vamos direto a isso. Temos uma aba para puxar aqui, adoro ver isso. Não é a melhor. E acho meio engraçado onde te diz como colocar o teu telefone na capa. Quer dizer, não é complicado. Não acho que precisemos de um guia para isso. E aqui está a capa. Tem uma cor meio que um tom de pele aqui. E à primeira vista é uma cor bem interessante. Provavelmente uma das capas menos chamativas, das mais bem feitas, mas também tem características que eu gosto. Então vamos a isso. Primeiro, vamos colocar o nosso dispositivo nela. Pronto, encaixa bem. Agora, se o movermos para o lado, podem ver que temos uma cobertura aqui, tipo o lábio saliente que se estende para proteger o ecrã quando o colocam na mesa assim. E já tenho um protetor de ecrã que está a ser meio que empurrado para cima pela capa porque foi aplicado torto. Não se preocupem, sou só eu, não a capa. E sim, mesmo com aquele vidro temperado aqui a adicionar um pouco de espessura ao ecrã, ainda nos dá folga suficiente para proteger o ecrã de ser riscado numa superfície plana. E depois, quando olhamos para os lados e tudo mais, temos cada botão coberto com a área aqui recortada para facilitar o pressionar dos botões. O mesmo vale para o botão de ligar, mas o que não está coberto é a nossa câmera, ou sim, o botão da câmera. Então, este está totalmente exposto. E depois, se olharmos para a parte de baixo, temos todos os recortes para os altifalantes e a porta de carregamento. E quero notar que os altifalantes parecem estar recortados. Não, esqueçam, são como todas as outras capas, um pouco mais próximos. Ok, isso é talvez um pouco de brilho a mais. Então podem ver que estão um pouco recortados para o lado de cima, embora olhando de cima pareça quase simétrico. O de baixo, este parece um pouco melhor que este. Agora, estou a salientar isso porque algumas capas têm os recortes desalinhados ou mal posicionados, então estão quase a tocar nas perfurações para os altifalantes. Obviamente, isso pode mudar o som do dispositivo. Ok, então, com isso resolvido, vamos também fazer um teste de encaixe de cabo grosso. Tenho, como podem ver, um cabo bem grosso. Então, aqui está um normal, um tipo C que vocês veriam, e podem ver a diferença na espessura destes. Então estes diferem um pouco. Este é um cabo muito maior. E se tiverem um cabo assim, não precisam de se preocupar. Parece que encaixa totalmente. Não está a ser obstruído de forma alguma. Portanto, não devem ter problemas em ligar e carregar o vosso dispositivo com um cabo mais robusto que tenha esta área de plástico mais grossa. E mesmo se eu conseguir encontrar. Eu atirei para algum lado? Esperem, preciso de o encontrar. As minhas demonstrações? Aqui está. Decidi atirar isto. Aqui está. Então, aqui está uma ficha tipo A para tipo C. Podem ver que esta é bastante substancial em tamanho. Funciona bem, totalmente encaixada, sem problemas. Então não devem ter problemas de espaço aqui com qualquer tipo de cabo USB. E com isso resolvido, vamos virar para trás, onde temos o nosso MagSafe e as nossas câmeras, juntamente com o platô da câmera. Então, vamos começar pela área da câmera aqui. Temos uma área elevada, por isso tem um perímetro que é elevado. E isto dá-nos, obviamente, proteção para as próprias lentes, para que não se risquem quando o colocam numa mesa. Não precisam de se preocupar com isso. Está completamente coberto. Mas outra coisa que está coberta aqui, provavelmente não, mas também é o platô aqui, que protege o vosso telefone se o deixarem cair em alguns lugares com chaves soltas ou trocos, moedas no bolso, que poderiam possivelmente riscar as câmaras juntamente com o platô da câmera, mas o platô da câmera está coberto, então está protegido. A única coisa com que precisam de se preocupar é a parte mais importante, que são as próprias lentes.
Outras coisas que estão expostas aqui serão o flash, que é de plástico aqui, então a parte branca estranha, que é de plástico e pode riscar. Embora seja um flash, não importa muito se riscar. E temos o nosso lidar juntamente com este buraco que é para o microfone. Agora, quando se trata de capas como esta com a cobertura total do platô, estão limitados em termos de protetores de lente. Eu gravei um vídeo para este telefone, como aplicar um protetor de lente, e os que eu usei são basicamente cópias do que a Samsung tem por padrão nos seus telefones, como este é apenas o design normal da câmera nos Samsungs, mas podem comprar o mesmo tipo de coisas, os círculos aqui, estes discos, para iPhone como protetor de lente. Agora, os que gravei especificamente não funcionarão com esta capa, simplesmente porque não há espaço suficiente à volta da câmera para este tipo de protetor de lente se aplicar ao platô, já que ele se estende sobre a câmera para os lados e cola-se ao platô. Portanto, não será possível usá-los aqui, pois não há cobertura ou espaço suficiente entre o plástico e a protuberância da câmera. Então, outro que não conseguiriam usar é a cobertura completa do platô da câmera, que é como uma placa de vidro que se coloca em todo o platô. Obviamente, este também está completamente fora de questão aqui, pois já está maioritariamente coberto. Portanto, não conseguirão usar esse, e o único protetor de lente que podem usar será provavelmente o menos caro. Então, pode não ser tão mal se tenderem a riscá-los ou quebrá-los. Então podem comprar, não separados, mas estes discos de plástico ou vidro e colá-los na parte de vidro da lente. E pronto. A vossa câmera está protegida, e se algo acontecer, podem simplesmente descolá-lo e substituí-lo. Isso não tem problemas de espaço, pois está colado apenas na parte superior aqui. Portanto, também é muito minimalista, não tem designs estranhos onde, como eu disse, com a cópia da cobertura de lente da Samsung, não é realmente um problema aqui. Assim, todas as capas conseguirão utilizar esses e as vossas câmeras continuarão protegidas. Agora, avançando mais para baixo, temos o nosso MagSafe aqui, juntamente com a parte traseira de plástico. Isto também é plástico aqui, a cobertura do platô. Então estes podem riscar-se se tenderem a deixá-lo cair solto na vossa, por exemplo, mala. Como é plástico, não é tão rígido. E outra coisa é a borracha que vai bem aqui neste local. Podem sentir a junção entre eles. Algo que gosto de salientar é que quando seguram o telefone, os vossos dedos, por vezes interagem com ela e sentem que não é totalmente suave. Portanto, tira um pouco daquela sensação premium. Estou a apontar isso porque há outras capas ou fabricantes de capas que fazem isto perfeitamente. Esta pode não ser a capa mais glamourosa, e é apenas uma das que tinha aqui, ao alcance da mão. Mas a fusão do plástico entre a borracha e o plástico é perfeita. Não consigo dizer que há uma fusão entre eles. A única coisa que consigo dizer é apenas a mudança de superfícies, pois o para-choques aqui tem uma textura diferente do plástico fosco na parte de trás. Mas geralmente eu não consigo dizer que há uma fusão entre eles. É quase sem costura. Algo que não está a acontecer aqui. E podem sentir isso. Quero mesmo salientar isso. No geral, a capa é boa. Gosto do facto de vir com uma cobertura do platô e o MagSafe, pois nem todas as capas têm MagSafe. Uma coisa que também gosto de ver nas capas, mas isto é preferência pessoal, é um daqueles suportes que tem, por exemplo, incorporados no perímetro da câmera, onde basta virá-lo para fora e podem, kickstand o vosso telefone em qualquer lugar sem muito problema. E está incorporado à própria câmera, como a proteção aqui. Então também parece que faz parte da capa, minimalista, então fica muito bom. Aqui novamente não temos algo assim. Além disso, também nos falta a cobertura do botão da câmera, que uma boa quantidade de capas tem aqui. E um design barato aqui para os botões. Algumas outras capas como esta novamente têm botões físicos aqui. Então estes são botões de plástico soltos. Outras podem ter, vai cobrir os vossos. Botões físicos no telefone um pouco melhor e também dar-vos um feedback tátil mais agradável ao pressionar. Juntamente com ser apenas um botão real, que podem sentir, em vez de uma extensão da própria capa.
Então, essas são algumas das deficiências e suponho coisas que também gosto nesta capa. Pronto. Agora, se estiverem interessados em adquirir esta capa, os links devem estar na descrição, então podem verificar. De qualquer forma, se acharam isto muito útil, não se esqueçam de deixar um like, subscrever e obrigado por assistirem.